Graça e paz, irmãos, parte de Deus Pai e do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Eu louvo a Deus por estar aqui, nesta oportunidade, pela sua bondade e graça de me conceder estar aqui e poder ver com os meus olhos esta igreja de Cristo aqui em Caruaru, e de saber como Deus tem operado pelo seu Santo Espírito na vida dos irmãos de uma forma tão maravilhosa. Então, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Primeiro, só de pregar seu santo evangelho já é algo glorioso demais que Deus me concede. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho que reconhecer esta bondade do Senhor, esta grande graça e misericórdia que Ele me concede. Tão digno, miserável pecador. Então, eu quero louvar ao Senhor, primeiramente, por isso. Louvo a Deus pela vida do pastor Edson e de como o Senhor o tem usado tão maravilhosamente aqui em Caruaru e em vários outros lugares que o Senhor o tem levado. Deus possa abençoar este querido irmão rica e profusamente, para a glória do seu nome e para a ampliação do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a pregação do santo e genuíno evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Também sou muito grato a Deus pela amizade do Dr. Manuel Canuto, presbítero, homem de Deus, porque o Senhor colocou no meu caminho, no meu ministério, já há muitos anos. E tem sido uma benção sem tamanho a sua amizade, sua companhia, seu apoio. E é bom tê-lo como companheiro na pregação do Evangelho. Os irmãos, quando o pastor me convidou, então eu pensei, o que eu vou falar para uma igreja tão instruída, tão bem instruída sobre o Evangelho da graça. E pedi que o Senhor então me assistisse, concedendo o que falar com os irmãos. E eu gostaria hoje, especialmente, tratar de um assunto que recentemente Deus falou ao meu coração, através por instrumentalidade de outro pregador, e que me foi tão útil, tão precioso. Eu quero, então, repassar isto aos queridos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso de número 5 até o verso de número 11. Se não for incômodo, os irmãos puderem se colocar de pé, vamos ouvir com toda reverência, temor e tremor a santa, bendita, autoritativa, inerrante palavra do Senhor. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor queira aplicar sua palavra no nosso coração. Vamos nos assentar. Vamos orar ao Senhor, suplicar isso, porque nós não merecemos que Deus fale ao nosso coração. Não merecemos que Deus fale. Mas Ele é gracioso, misericordioso. Vamos pedir isso. Santo Deus, Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus que é santo, 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 que habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Os anjos, querubins, serafins, que não têm pecado, não são suficientemente puros aos teus olhos. E para te adorar, eles têm duas asas que cobrem seus rostos e duas que cobrem seus pés, porque é santo, 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 puríssimo. E Senhor, nós somos indignos, miseráveis pecadores. Está escrito na tua palavra: quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações. Somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. A nós compete o corar de vergonha, como hoje se vê. Somos tão negligentes, omissos. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, somos tão reticentes e vagarosos em cumpri-la. Ah, Senhor, sabemos que cabe a nós maior juízo. E por isso nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, com o rosto e boca no pó. Talvez haja esperança, diz a Tua palavra. Então, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Senhor, não nos retribui consoante os nossos pecados, mas ser propício a nós, pecadores. Batemos no peito como aquele publicano que não ousava olhar, levantar os olhos. Nós também, Senhor. E rogamos, Senhor, tem compaixão por Jesus Cristo, Teu Filho amado, único mediador feito entre o Senhor e os homens. O Seu sangue puríssimo, que foi derramado para a propiciação pelos nossos pecados, pela Sua justiça que Ele alcançou para nós na Sua vida perfeita de obediência à lei, e também Sua morte de cruz, e Sua ressurreição para a nossa justificação. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor da glória, sumo sacerdote das nossas almas, aquele que está diante de Ti, intercede por nós. Em nome dEle, tem compaixão. Vem, Senhor, e visita-nos com Tua graça, com Teu amor, com a Tua misericórdia. Vem, lava-nos com este sangue precioso do Senhor. E tudo que fizemos, que temos feito, Senhor, contra Ti, contra a Tua lei, por pensamentos, palavras e ações, perdoa em nome de Jesus. Perdoa o pecado do Teu povo, Senhor. Nesta hora tão terrível, meio desta geração tão incrédula, perversa, adúltera, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Senhor, e vem nos abençoar através da Tua palavra.
Visita-nos através da tua palavra, no poder do teu Espírito. Opera aquela manifestação de Espírito e poder, aplicando a palavra no nosso coração. Limpa-nos, lava-nos com esta palavra, Senhor, de modo glorioso, e santifica-nos através dela. Tem compaixão. E toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, ó Deus, somente a Cristo, Teu Filho bendito, Ele seja exaltado, somente. Tem compaixão, Teu servo que fala contigo, suas limitações, fraquezas, Tu sabes o quanto dependo, Senhor, de Ti, nesse momento e nesta hora. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, usa-me para a Tua glória. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos sempre um perigo muito grande. E eu me dirijo aos reformados, àqueles que foram privilegiados pelo Senhor de ter os olhos abertos para enxergar o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas doutrinas santas, tão preciosas, tão maravilhosas, que Ele quis nos revelar por sua bondade e graça. E nós temos um perigo por causa disso. Trazemos uma natureza corrupta, soberba, e então, com muita facilidade, nós acabamos nos achando melhores do que outros crentes, do que outros. Provavelmente são melhores mesmo. Mas nós não podemos nos deixar levar de forma alguma por este pensamento ou por esta postura, porque é o contrário do que deve acontecer quando realmente somos abençoados e visitados pelo Senhor. Quanto mais enxergamos a glória de Deus, quanto mais enxergamos das suas maravilhas, quanto mais nos aproximamos dele, mais enxergamos nossa miséria, nosso pecado, nossa indignidade. E então temos que aprender a humildade. E nem sempre entendemos e aprendemos de fato isso. Geralmente nós pensamos que se fomos agraciados por Deus e abençoados na compreensão deste Evangelho da graça, da fé reformada, desses mistérios tão gloriosos que falam da grandeza de Deus, do seu alvitre soberano de escolher aqueles a quem salvar, e que tudo é para a sua glória, nós não entendemos por que às vezes somos jogados no chão. Coisas acontecem ruins, situações difíceis, verdadeiras humilhações que Deus faz. Por quê? Mas nós temos aqui um texto que trata da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo como mediador. Não estou falando, o texto não está falando simplesmente de Cristo como o unigênito do Pai, na sua glória com o Pai desde a eternidade. Então, o texto tem o propósito de mostrar um exemplo da pessoa bendita do Senhor Jesus e da sua humilhação. E também da sua exaltação futura. Vemos aqui um movimento alto em que mostra a glória do Senhor antes da sua encarnação, depois baixo a sua humilhação, e a humilhação do Senhor degradante. Eu vou usar essa expressão redundante, humilhante, até a morte de cruz.
e depois sua exaltação tão gloriosa, na posição acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, este movimento é um movimento que Deus faz e opera na vida dos seus filhos. Então, você pode lembrar, desde o início da história da redenção, não podemos falar de todos, mas você pode se lembrar, por exemplo, de José, que estava na casa de seu pai, e tudo estava tão bem. Ele era o preferido do seu pai, protegido, abençoado de uma forma muito especial. Era o filho da velhice do seu pai, da sua esposa querida, que verdadeiramente ele amava. Ele, em casa, tinha uma posição, portanto, alta, privilegiada. Ganhou uma capa muito bonita. Tudo isso mostrava essa predileção do amor do seu pai. Era uma distinção mesmo clara, feita por seu pai, em seu favor. Tudo estava maravilhoso e muito bem. Mas o que aconteceu? Ele foi vendido pelos seus irmãos, jogados numa cova, depois pegaram, a intenção era matá-lo mesmo. Mas a intercessão de Rubem e outros, então eles o venderam como escravo para o Egito. E então começa a descer. E a situação é uma situação de descida, de humilhação. Ele é vendido como escravo no Egito, Potifar. E mesmo sendo favorecido, porque Deus era com ele, era um escravo. E logo foi caluniado pela esposa de Potifar, que o desejou. E Deus concedeu graça a ele para permanecer em fidelidade. Pecaria eu contra Deus? Ele reconhecia que, embora não estivesse numa posição privilegiada, tão abençoada no regaço do seu pai, mas Deus o estava favorecendo. Ele disse: tudo aqui nesta casa, o meu patrão não me negou nada, exceto a ti. Pecaria eu contra Deus? E foi nesta fidelidade, no meio da provação, que a coisa piora. Porque ela então conta a mentira e a calúnia, e então Potifar, seu patrão, o lança na masmorra com outros presos. E ele então está lá nessa situação humilhante, sem na verdade merecer. Mas ele está lá embaixo, ele está naquela situação de humilhação, preso. Impedido de ver o sol, de sair, de ter a liberdade, sem ter feito nada. Nós sabemos que José é tipo de Cristo. Então, desceu e está agora nesta situação humilhante, sofrendo. Ele interpreta os sonhos daqueles dois, o copeiro e o padeiro, e tudo sucede. Mas antes ele pede ao copeiro: quando você for restituído, lembra-te de mim. Eu estou aqui neste lugar de forma injusta. Lembra-te de mim. E o copeiro não lembrou coisa nenhuma. E ele ainda ficou mais lá, anos, naquela masmorra. E foi então que
sua sorte foi mudada da noite para o dia. O rei tem aquele sonho estranhíssimo, nenhum dos seus sábios e magos puderam decifrar, e então o copeiro se lembrou, segundo o propósito de Deus, na sua providência. O copeiro se lembrou, disse: tem um moço, um jovem hebreu, e do meu pecado agora eu me lembrei. De fato, ele fez ele interpretou meu sonho e o do padeiro, e tudo se resolveu. E então o faraó mandou chamar urgentemente. Ele se babeou, diz o texto, trocaram minhas vestes, e ele se apresenta diante de faraó. E Deus então opera de uma forma gloriosa, lhe revelando o significado do sonho de Faraó. E Faraó fica impressionado. Tudo isto é obra do Espírito, tudo isto é obra de Deus. E naqueles momentos, que homem, outro homem, poderia mais sábio encontrar em toda a terra do Egito, que fique sobre os meus negócios e cuide desta situação? Senão este moço, ele será, depois de mim, o maior, e que cuidará de tudo. E de repente, José se torna rei do Egito. E riqueza, e toda autoridade, e poder. Então você veja, alto, baixo, humilhação, sofrimento, e então novamente ele se lembra daquele texto: humilhado sob a potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Mas a humilhação é necessária. Deus o preparou na masmorra. Deus trabalhou com ele. Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele tem seus santos e gloriosos propósitos. E então você está bem, descobriu a fé reformada, você está feliz, alegre, você sabe mais que outros, mas de repente você então passa por aflições terríveis, perseguições, invejas, situações inusitadas que você não podia esperar, quem sabe calúnias, e você desce, e passa por aflições e humilhações. E assim também com Moisés, não é? Ele foi criado na corte, ele tinha tudo, os tesouros do Egito, com toda a sabedoria, a melhor da época. Ele foi educado. Segundo as Escrituras, ele verdadeiramente poderia tomar posse de todos os tesouros do Egito. Mas o seu coração se tornou cativo da situação do seu povo, que é conhecida como opróbrio de Cristo. E diz então Hebreus, o autor de Hebreus, que ele desprezou os tesouros do Egito e preferiu sofrer o opróbrio de Cristo com o seu povo. E aí começa a sua humilhação. E você sabe, ele foi rejeitado no seu propósito de ajudar seu povo, porque matou um egípcio defendendo um do seu povo. Depois, na briga de dois, ele quis separar e julgá-los. Disseram: quem te colocou como juiz sobre nós? Quer nos matar como mataste também o egípcio, enterrando na areia?
Ele então percebe que a situação é insustentável e foge para o deserto de Midian. São 40 anos. 40 anos numa situação humilhante, cuidando de ovelhas. 40 anos, 40 dias, 40 anos. Nada, humilhação, sofrimento, incógnitas, sem compreender e nem entender o propósito de Deus. Até que o Senhor se revela a ele na sarça, de uma forma extraordinária e maravilhosa, e o chama para esta missão gloriosa de salvar o seu povo. Aquilo que ele intentou e desejou fazer lá, sem preparo algum, sem ser trabalhado por Deus no cadinho da humilhação e do sofrimento, agora chegou o momento, Deus o convoca e ele vai. E nós sabemos como Deus o usou tão poderosamente para operar sinais, prodígios, maravilhas no Egito. Apesar de tudo, Deus o fez prevalecer. O texto diz que ele se tornou famoso em toda a terra do Egito. E ele sai com o seu povo. Embora líder, prestigiado por Deus, guardado por Deus na sua autoridade como o líder de Israel, do povo, com todas as sedições e problemas. No entanto, ele desejou o máximo que alguém pode desejar. Ele queria ver a glória de Deus. Este é um bom desejo de qualquer crente, ver a glória de Deus. E ele então fez uma oração: Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor disse: eu vou mostrar a minha glória, mas você não pode ver a minha face. Nenhuma criatura, nenhum homem viu a minha face e viveu. Não tem como. Então ele foi frustrado nesse desejo. Ficou atrás, numa brecha, numa penha, e o Senhor botou a mão assim e passou e disse: você me verá pelas costas. E pronto, foi só o que ele pôde obter desse desejo no seu coração. E o pior, o Senhor disse: você não verá a terra, ou não entrará na terra, vai ver apenas. Não é? Ele subiu ao monte e viu apenas. Ele desejou muito, ele insistiu com Deus, ele pediu, mas o Senhor lhe negou completamente que ele entrasse na terra de Canaã. E morreu. Mas interessante, um detalhe: ele foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, o céu. E ele estava lá. Mas esta oração de Moisés, no desejo de ver a face do Senhor, não foi em vão. Deus respondeu à oração de Moisés no céu. Como? Deus fez com que ele estivesse na terra, juntamente com Elias, no monte da transfiguração. E foi aqui no monte da transfiguração que a resposta de Moisés, no desejo de ver a face de Deus, foi respondida. Porque ele viu a face de Deus em Cristo. Ele viu Deus, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Então, Moisés
foi humilhado, mas alcançou o lugar mais alto de glória, que é contemplar a face de Deus, vendo o Senhor Jesus Cristo. O que será para todos nós esta glória? Porque todos vamos ver a face de Deus em Cristo Jesus. Então, nós teríamos aqui outros exemplos de alto, baixo, alto. Mas nós queremos falar a respeito de Jesus, porque o sofrimento dele e sua humilhação é o que o autor, pelo Espírito Santo, está dizendo que deve servir para nós de exemplo, porque assim como foi com ele, é conosco, para termos o mesmo sentimento que houve nele. O texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E você deve querer também ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de uma humildade santa, bendita, dada pelo Espírito Santo. Porque foi assim com ele, subsistindo em forma de Deus, sendo igual a Deus, em glória indizível, entre os anjos que prostrados o adoravam. Aquela visão que Isaías teve no capítulo 6 era de Cristo mesmo, assentado no trono da sua glória. Ele mesmo diz isso em João, que Isaías viu a sua glória, porque os querubins, os serafins, tinham 6 asas cobrindo o rosto, 2 asas cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas, segundo os planos eternos de Deus redentivos, segundo a aliança e o concerto eterno de Deus, feito em favor dos eleitos, aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo, Ele voluntariamente deixa a sua glória, despe-se da sua roupagem humílima. E diz o texto que Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, o Deus da glória, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que existem, que neles há, Senhor de tudo e de todos, objeto de adoração e louvor, se torna servo, escravo, servo. Não há nada mais humilde, humilhante, menor, insignificante do que um escravo, um servo. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nós sabemos que a humilhação do Senhor é inominável. Se nós pararmos para pensar, o Rei da Glória, o Senhor dos céus e da terra, nasce enrolado em panos e deitados num coxo babado de boi e de vaca, mal cheiroso, um lugar absolutamente impróprio e anti-higiênico para o nascimento de um bebê. Situação, eu diria, deprimente.
Quantas vezes José saindo, procurando água quente, que é o que geralmente fazem para assistir ao parto, e como foi? Mas ele nasceu assim, humilde, num lugar que não era uma hospedaria, era um estábulo. Não era uma casa pobre, era um estábulo. E viveu humilde. Filho de um carpinteiro. A Bíblia o chama de servo sofredor, que sabe o que é padecer. Não tinha onde inclinar a cabeça. Ele dormiu muitas vezes em cavernas. Não é em colchão, nem cama, nada. Pedras. A Bíblia fala que ele muitas vezes dormiu no Monte das Oliveiras e cedo levantava para assistir ao povo que já o aguardava em Jerusalém. Se você for a Jerusalém, você poderá conhecer uma dessas cavernas, onde o Senhor provavelmente teria dormido com seus discípulos. Lugar absolutamente inconfortável. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte do cruz. Então, alto e baixo. Durante o seu ministério na terra, ele teve demonstrações gloriosas da parte do Pai, que lhe foram reconfortantes, animadoras. Uma delas foi o Monte da Transfiguração. Ele se transfigurou diante dos seus 3 discípulos. Luz, glória, representantes dos céus, Moisés e Elias, e a voz retumbante do Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas nós poderíamos fazer um paralelo aqui do Monte das Transfigurações, o Monte Hermon, com o Morro da Caveira, chamado assim. Calvário quer dizer caveira. Monte da Caveira, monte mal cheiroso, maldito, mal visto, repugnante, lugar de execução de assassinos, malfeitores, e muitos deles eram jogados em valas próximas, e seus esqueletos por lá ficavam. Monte da Caveira. Então podemos fazer um paralelo. Aqui nesse monte está o Senhor. E diz o texto que uma luz brilhou. Luz tão intensa o envolveu. E envolveu o monte. Mas no Morro da Caveira não havia luz, mas trevas. Trevas. No meio-dia, 3 horas, trevas. Aqui na Transfiguração, suas vestes se tornaram alvas, tão alvas, diz o texto, que nenhum lavandeiro no mundo poderia alvejar. Pureza, santidade, testemunho de glória, de divindade, na alvura das suas vestes, justiça absolutamente pura e puríssima. Mas no Morro da Caveira, suas vestes estavam sujas e mal cheirosas por causa do sangue. É de admirar que os soldados
que eram gananciosos, jogaram sortes, maior indiferença do mundo, para ver quem ficaria com a veste. Ele estava nu. Nu. Não se iluda com desenhos, crucifixos, que pela Igreja Católica tem um paninho cobrindo as partes vergonhosas. Não havia nada. Nu, humilhado até onde não podia mais. E suas roupas jogadas e sujas de sangue, disputadas, diferentemente pelos soldados. 2 representantes dos céus falavam, conversavam com ele, falavam da sua volta aos céus, e estavam com ele e o confortaram. Elias e Moisés, os 3 discípulos estavam ali e disseram: vamos fazer 3 tendas. Mas lá no monte da caveira não tinha ninguém. Pedro não disse nada, porque não estava lá. Ele fugiu, ele negou o Senhor. Não havia nenhum representante dos céus para confortá-lo, e nem houve voz alguma do Pai para que o confortasse. Nada, a não ser a sua voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A glória ao chão, à cruz, ao desprezo, à zombaria. Ele foi zombado e desprezado nos seus 3 ofícios. Você sabe, o mediador tem 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Na sua humilhação, ele foi zombado e desprezado, humilhado, escarnecido nos seus 3 ofícios. O texto diz que vendaram os seus olhos e davam bofetadas, e rindo diziam: profetiza, profetiza, quem te bateu? Não é profeta? Não é o profeta? Não é o profeta que Moisés disse que viria? Então profetiza quem te bateu. Ele era o profeta, e ele sabia quem o bateu. Ele conhecia desde do seio de sua mãe. Ele mesmo havia dado leite para que ele sugasse e subsistisse e vivesse. Ele mesmo, santo profeta de Deus, cuidou deste infeliz para que pudesse esbofeteá-lo naquela hora. Ele não conhecia somente agora, ele conhecia desde o ventre de sua mãe. Mas ele foi zombado no seu ofício de profeta. Ele foi zombado no seu ofício de sacerdote. Como sumo sacerdote, ele tinha que oferecer a vítima, que era ele mesmo. E então ele, obediente, para realizar este ofício angustiante, grande suplício, ele se entregou voluntariamente. Ele se deixou pregar na cruz, porque ele era vítima, mas também era o sumo sacerdote. E então o seu ofício sacerdotal estava sendo realizado, mas ele foi zombado. Desce, se és o Cristo de Deus, o ungido, o Messias, o prometido, desce, para que o vejamos. Creu em Deus, que Ele o livre. Desafiado e zombado, neste ofício tão nobre, tão glorioso.
tão bendito, como sacerdote, realizando esta obra tão gloriosa para a nossa salvação. Bendito seja este sacerdote que não deu ouvidos a essa zombaria e não desceu. A Bíblia diz que ele poderia chamar 10.000 dos anjos, e eles viriam e dizimariam num instante, com fogo, todos os seus algozes, e ele seria arrancado da cruz. Mas ele não fez. Ele suportou esta humilhação por amor aos seus eleitos, aos eleitos do Pai, que o Pai lhe dera, lhe entregara para redimir. E ele foi zombado no seu ofício de rei, desde que se apresentou a Herodes. Pilatos o mandou para Herodes, e lá, especialmente Herodes, o desprezou e zombou, conjuntamente com seus soldados, desta prerrogativa de seu ofício de rei. Fizeram um manto de púrpura, um caniço, como um cetro, pôs a coroa de espinhos. A coroa, você é rei, tome a coroa de espinho. E diz o texto que davam com a cana na cabeça, para que os espinhos ainda cravassem muito mais. E Pilatos escreveu: este é o rei dos judeus, em 3 línguas. Você pensa que ele fez isso porque ele realmente cria que Jesus é rei? É zombaria. Ele foi humilhado, ele foi zombado nos seus 3 ofícios, como mediador, como salvador. Meus queridos, nós não temos como medir o fundo do poço da humilhação do nosso Senhor Jesus. Ninguém sofreu ou há de sofrer mais do que ele. A gente fica pensando, a dor de um crucificado é grande, é um suplício inimaginável. Mas os ladrões foram crucificados também, da mesma forma. Então, a humilhação, o sofrimento de Cristo não foi só a crucificação, os furos nas mãos e nos pés e o suplício de um crucificado. Mas é uma humilhação espiritual que está muito além do que podemos mensurar. Quando falamos do Calvário, meditamos nele, tateamos a coisas profundas de uma alma pura, santa, que nunca pecou, ser mesclada, manchada com nossas imundícies. A Bíblia diz que Deus o fez pecado, colocando sobre ele todas as nossas misérias. Um puritano disse que quando ele disse tenho sede, não é simplesmente a sede de um desidratado, porque perdeu muito sangue, mas era a sede do inferno, porque ele desceu ao Hades, quer dizer, ao inferno na cruz. Ele experimentou o nosso inferno, assim como o rico sentiu sede, atormentado na chama, e pediu que Abraão mandasse Lázaro com o dedo molhado em água para colocar na sua língua. Cristo sentiu a sede do inferno por mim, por você, pelo meu inferno e pelo seu inferno. Como mensurar a humilhação do Senhor? E por que nós não queremos sofrer? Por que não queremos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Por que não aceitamos o sofrimento, a humilhação? Logo queremos nos defender, não aceitamos, não é possível.
há uma injustiça, mas não temos tido lugares altos, abençoados, tudo o que representa a salvação de Deus, a nova mente, a mente de Cristo, um novo coração, a paz que excede todo entendimento dentro de nós, alegria indizível, cheia de glória, gozo, a presença bendita do Espírito Santo agora habitando no nosso corpo como templo do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. Por que não aceitamos descer nos lugares baixos da aflição, compreendendo e sabendo que este é o caminho de Deus para nós, como foi para o seu Filho, e que visa o nosso aprimoramento, que visa a nossa santificação, que visa nos preparar para a glória, que visa abrir os nossos olhos para entender que aqui não é o nosso lugar, que o sofrimento nos ajuda a nos desapegar, nos desarraigar daqui, desta terra, e começar a contemplar os céus, desejar os céus, amar os céus, o lugar alto que Deus tem para todos os seus filhos preparado. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Veja, ele sofreu, mas o que é que está aqui dito? Verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Veja, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Eu quero que você entenda que aqui há uma peculiaridade ou particularidade que se refere ao mediador. Cristo como mediador, porque Cristo esteve no trono sublime com o Pai desde a eternidade. Ninguém acima dele. Ninguém acima da Trindade. Mas agora ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele é nosso mediador, salvador, redentor, homem, que experimentou toda essa aflição, mas Deus tem para ele uma exaltação como homem, feito Senhor, como homem e como Deus, de todas as ações dos céus e da terra. Se os anjos o adoraram e deram louvores com asas cobrindo o rosto, sem poder contemplar a glória dele, agora terão que fazê-lo como homem. Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria, da sua natureza, mas agora glorificado. Diz o texto que Deus o elevou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele foi assunto aos céus. O Salmo 24 fala desta recepção majestosa e gloriosa dele na glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo Jesus. Ele é recepcionado e se assenta à direita de Deus Pai. E tem um nome que está acima de todo nome. E é glorificado. É glorificado. Isso quer dizer algo muito especial. Eu quero que você entenda que, embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos desse modo. Você precisa entender isso. O seu Salvador, o seu Redentor, está glorificado.
É claro que vamos reconhecer, mas você não pode aceitar nenhuma manifestação que desfigure Cristo no seu estado atual de glória. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, até dentro mesmo das igrejas, está se aceitando figuras de Jesus com as desculpas mais infelizes, idiotas, de que é importante para ensinar as crianças figurinhas de Jesus nas revistinhas de escola dominical, ou em bíblias que são feitas para as crianças, ou então filmes de Jesus, ou qualquer representação de Cristo. A palavra de Deus condena isso. A Bíblia é clara para não fazer figura alguma, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra. Nós não podemos fazer figura alguma de nenhuma das pessoas da Trindade. Qualquer tentativa será degradação da glória de qualquer das pessoas da Trindade, e mesmo de Cristo. É uma mentira qualquer figura, porque nós não podemos separar as duas pessoas, as duas naturezas. Não podemos. Você pinta a figura de um homem, e cadê a divindade? Então, só caminhando para o fim, você olha aqui que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios 5,16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Veja, isso é uma exortação das Escrituras, porque Deus quis exaltá-lo. Ele se humilhou, foi achado em figura humana, mas agora ele está exaltado. E você quer saber como ele tem, qual é a sua aparência agora? A Bíblia diz. Abra em Apocalipse, capítulo 1. A partir do verso 12, nós lemos assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, semelhante, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha a mão direita 7 estrelas, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Pinta para as criancinhas, ou faça uma representação, ou filme, ou qualquer coisa. É impossível. Esta é a glória dele, que o Pai quis lhe dar. E diz a palavra de Deus que assim ele se manifestará em glória. E você tem joelho? Eu sei que você tem joelho, todo no joelho. Deus nos fez com o joelho. Pois bem, esse seu joelho aí, não é outro. Esse seu. E se alguém perdeu as pernas e cortou antes do joelho, vai ressuscitar com o joelho. Sabe para quê? Para se ajoelhar diante dele. Porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Os homens ímpios, grandes, pequenos, indiferentes, soberbos, todos, obrigatoriamente, irão se ajoelhar, dobrar os seus joelhos. Pense nesses homens soberbos, esse Kim Jong-un aí da Coreia, sei lá, esses que são os que têm o rei na barriga. Pense nele, de joelhos, confessando Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Não é para salvação, não. Confessando para receber juízo que merece. Por isso, a oportunidade é agora para se ajoelhar voluntariamente e confessá-lo como Senhor para a glória de Deus Pai. Agora. Porque naquele dia terão que fazê-lo obrigatoriamente para condenação, para juízo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós que passamos por esta aflição e que experimentamos este alto, baixo, também vamos experimentar o nosso alto. Como Moisés viu a face de Cristo, a face de Deus, sua glória, nós também. Você está lá embaixo, você está na aflição, você está no fosso, está doendo, é humilhante, é vergonhoso, é duro. Dê glória a Deus. Isto faz parte da obra de Deus lhe preparando para você subir, ser elevado e receber, como diz aqui a palavra de Deus em 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a promessa. Alta, alta. Para você, para mim, para todos que creem. Então, entenda, este é o processo de Deus para os seus filhos, como foi para Cristo, seu Filho, é para nós também. Que o Senhor, por sua graça, nos ajude a termos este mesmo sentimento que também houve em Cristo. Não de soberba, mas de humildade, de humilhação. Não somos nada, não somos ninguém. É a aflição que recebemos e que viemos, e que Deus mandar, nunca será perto daquilo que Cristo sofreu. E encorajados por Ele, da sua fidelidade no meio de toda dor, de toda aflição, em nosso favor, para a nossa salvação, vamos portar com paciência, porque a Bíblia diz que aquilo que vamos experimentar é incomparavelmente melhor, sem comparação, do que passamos e experimentamos aqui. Deus tem reservado para nós. Que esta esperança e o exemplo do Senhor Jesus lhe dê forças, lhe ajude a suportar esta aflição, a atravessar mais um pouco só, e você o verá como Ele é. Deus os abençoe.